Mephiles the Dark, o vilão principal do fracassado Sonic 2006. Para muitas pessoas, inclusive eu, Mephiles é o melhor vilão que Sonic já teve, sendo surpreendentemente tão grandioso quanto o Neo Metal Sonic, mas isso é outro vídeo. Um ser que já conseguiu fazer o inimaginável na franquia de Sonic. Mas a história toda girar sobre sua existência e o seu objetivo de vida, o que muitos tentam e falham. Nesse vídeo, eu irei falar e destrinchar o meu vilão favorito de toda a franquia Sonic. Eu sou Skull e você está no canal Skull Files. E nesse vídeo, iremos quebrar um frasco e destrinchar Mephiles the Dark é a consciência, mente e vontade absoluta de Solaris, o deus do sol, e o vilão mais forte de toda a franquia Sonic. Mephiles nasceu do projeto Solaris, quando as experiências dividiram Solaris em Mephiles e Iblis. Após seu nascimento, Mephiles foi selado no Escrépito da Escuridão pelo Shadow por exatos 10 anos, mas foi libertado durante um confronto entre o time Dark e o Dr. Eggman. Depois que Mephiles foi libertado e ter copiado de forma imperfeita a aparência de Shadow, Mephiles, durante séculos, planejou perfeitamente o seu plano de consumir o Iblis que estava no colar da princesa Elise, e o seu único gatilho para ser liberto era caso se a princesa chorasse, e para abalar o psicológico da menina, Mephiles, depois da batalha de Shadow, se teleporta para trás de Elise, que estava do lado de Sonic, e simplesmente lança um golpe tão rápido e potente que mata o Sonic, não dando tempo de resposta para o personagem mais rápido dos games. Após isso, ele se torna Solaris, um ser tão onipotente que é presente nas linhas do tempo do passado, presente e futuro. Mephiles é tão inteligente que, após ser libertado durante o embate do Shadow e copiar a sua aparência, ele conhece Silver e Blaze e manipula o Silver a matar o Sonic, insinuando que Sonic é o Iblis e a razão de seu mundo no futuro ter se tornado o inferno. Enquanto isso, Mephiles se escondia nas sombras, distraía Shadow e deixava o Silver na ilusão de que ele iria salvar tudo, sendo que no final, quem selou o Iblis no futuro foi a Blaze. Mas mesmo sendo um plano que seria de certa forma óbvia, até mesmo Eggman fica impressionado com o rumo que as coisas tomam, pois Eggman, para despertar o Iblis na esperança de usar e manipular os Solaris da forma que quisesse, para você ver que o cara já tinha planos multiversais antes do Sonic Generations. Mas depois de ter dito sobre o personagem e ter dado o contexto sobre ele, eu vou explicar o porquê Mephiles é o meu vilão favorito de Sonic. Então, Mephiles foi apresentado no Sonic 2006, assim como dito. Mephiles tem a aparência do Shadow, sendo que ele não tem uma boca, seus olhos são verdes e tem olhos de certa forma de um répteis, e sua cor é basicamente monocromática, sendo um branco e preto totalmente fosco no seu modelo. Mas Mephiles possui duas formas, a primeira forma sendo basicamente uma espécie de doppelganger do Shadow, e a segunda forma sendo basicamente uma forma onde ele não tem pés, mas o seu olho fica totalmente vermelho e sua pelagem ganha uma espécie de cristalizada. Enquanto outros vilões de Sonic ou basicamente agem por vingança ou por impulso ou na intenção de querer ser algo muito melhor e maior, o Mephiles basicamente só segue o seu instinto de ser o Solaris. Mephiles gira toda a história de Sonic 2006 a ponto de, depois de nascer, simplesmente conhecer o Silver, manipular ele, falar que Sonic é o Iblis, pro Silver ficar criando um embate eterno com Sonic ou acabar matando ele próprio, e quando ele vê que o Silver não conseguiu fazer isso, que a verdade foi revelada através do Shadow, e que ele e o Shadow, no passado, foram lá selar o Iblis e conhecer
qual que era toda a razão de toda aquela aposta ter acontecido com a Princesa Elise, com o pai dela, com o espírito dos Solaris, que no final do jogo é apagado e o jogo se torna não canônico. A SEGA fez simplesmente um vilão que tem a ousadia de conseguir matar o Sonic, o personagem mais rápido de toda a ficção, na teoria dos games, né? Então, Mephiles é simplesmente um vilão que, como eu falei, ele segue o próprio instinto, mas o instinto dele é ser um manipulador nato, um cara sombrio, um cara que simplesmente joga o seu plano na mesa e simplesmente executa ele como uma peça de xadrez na perfeita forma, tanto que ele consegue o que ele quer, mas é brutalmente mogado pelo trio SSS na forma super, cara. E apesar de que o Mephiles ele voltou no Sonic Generations e ele fala pro Shadow que ele ia sim despertar novamente, quando o Mephiles ele é derrotado, ele fala que ele não quer mais ser apagado da história novamente, criando basicamente um retcon entre Sonic 2006 e Sonic Generations. Cara, isso é incrível. Mephiles tem, pelo menos pra mim, um dos melhores designs de que um vilão do Sonic já teve, e simplesmente tem o melhor tema, que é o Mephiles Whisperer, que é sombrio. O tema dele não é sobre, basicamente, uma letra incrível sobre, eu sou o ser mais foda, eu quero ser maior, que não sei o que. O tema do Infinite é um tema muito foda, mas ainda assim, cara, a sensação de escutar o tema do Mephiles toda vez que ele aparece e quando ele nasce, basicamente causa um arrepio na pessoa que vai ver a história do Shadow e ver como é que esse puto surgiu simplesmente só pra atazanar todo mundo e se tornar um deus onipotente, tá ligado? Então, cara, Mephiles, pelo menos pra mim, e durante muitos anos, ainda vai ser considerado o melhor vilão do Sonic. Nós sabemos que tem o Neo Metal Sonic, que também faz a mesma coisa, manipula todo mundo, usa a imagem do Eggman simplesmente pra atrair todo mundo pro mesmo local, pra pegar as 7 esmeraldas do caos e se tornar o Metal Overlord, sendo o imperador do mundo. Cara, isso também é muito foda. Mas, porra, tu ser literalmente o intelecto de um ser que os caras, por experiência, conseguiram capturar numa cápsula e você simplesmente retomar a sua forma original, causando consequência e apagando enquanto existe, aliando o tempo do passado, do presente e do futuro. Cara, isso é muito dificilmente, ou muito facilmente também, porque o mundo do Sonic gira muito em torno de entidades, etc. É muito difícil de se ver. E é incrível como que a história do Mephiles, como o Mephiles gira toda a narrativa e torna interessante a experiência de jogar o terrível jogo do Sonic 2006, cara. Esse jogo é tão ridículo que é tão meme, e nem a SEGA gosta de tocar nesse nome, cara. Mas é isso o vídeo, cara. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha deixado muitas coisas explícitas. Eu quero saber qual que é o seu vilão favorito de Sonic. Deixa nos comentários aí pra nós dar uma resenhada e etc. Eu sou o Skull e... Até os próximos aqui.